habemus papam, cardinalem Wojtyła. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre o João Paulo II, né, e o comunismo. Os participantes, né, sou eu, Ana Paula, sou acadêmica do 7º semestre de Relações Internacionais. Eu tenho aqui comigo alguns dos meus colegas, o Lucas, a Isabelle e o Bruno. Depois eles se apresentam aí para vocês. A gente está sobre a orientação de dois professores, que no caso é a nossa professora Ana Carlete e o professor Fábio Bento. Eu vou começar a falar um pouco agora sobre a construção do ateísmo ali da União Soviética. Então, gente, o que acontece é que o Lenin, ele é um dos principais revolucionários da União Soviética, né? E ele tinha uma ideia muito difundida do que era a religião. Ele realmente acreditava que a religião era algum tipo de repressão contra o cidadão. E esse ateísmo soviético, ele é relacionado exatamente a esse pensamento do Lenin, né? Teve toda aquela questão de... Eles aceitavam, a União Soviética aceitava as pessoas religiosas dentro do partido, porque eles acreditavam que em algum momento ali da trajetória deles dentro desse sistema político, eles iam acabar deixando de lado esses preceitos religiosos deles e eles iam se tornar pessoas socialistas. Eles deixariam de lado a religião deles. Valeu, Ana, pela introdução. É muito interessante saber sobre como que se deu esse ateísmo soviético, porque vai estar diretamente ligado depois com o que a gente vai abordar com relação à política do João Paulo II sobre o comunismo no mundo inteiro, na época da Guerra Fria, né? E antes disso, eu acho interessante a gente começar falando primeiramente sobre quem que é o João Paulo II, da vida dele, e por que a agenda anticomunista, de certa forma, estava tão implementada nas políticas que ele realizou internacionalmente, tanto para a Igreja Católica quanto para os Estados. Acho que a Isa pode começar falando sobre a vida do João Paulo. Sim, eu sou a Isa e eu vou falar um pouquinho da vida dele. Bom, Karol Wojtyła nasceu em 18 de maio de 1920, na cidade de Wadowice, na Polônia. Após terminar a escola, ele foi estudar teatro em uma universidade em Cracóvia em 1938, pois ele queria ser ator. Entretanto, a ocupação nazista em 1939 fez com que essa universidade ela fosse fechada. Logo, ele foi trabalhar em uma pedreira e depois em uma indústria química, onde permaneceu entre 1940 e 1944, para evitar ser deportado para a Alemanha. Em 1942, ele entra para um seminário clandestino em Cracóvia, onde ele inicia então os seus estudos eclesiásticos. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, ele retorna aos estudos, mas ele passou a estudar teologia. E em 1946, ele foi ordenado padre, e em 1948 ele acaba já finalizando seu doutorado em teologia, que foi feito em Roma. Depois disso, ele vai tornar-se bispo auxiliar da Cracóvia, em 1958, e, finalmente, em 64, ele vai ser ordenado arcebispo da mesma. E 3 anos depois, ele vai acabar sendo cardeal, apontado pelo Papa Paulo VI. Eu acho que quando a gente tenta olhar para o motivo do João Paulo ele ter essa política anticomunista, é de vital importância, primeiramente, voltar para a própria história da Polônia, né, na época, porque desde a Revolução Russa, acontecendo lá para 1917, que a Polônia ela foi quase como que uma espécie de barreira para o comunismo não avançar para o ocidente da Europa. Tanto é que em 1920 ocorreu de fato uma tentativa de invasão por parte do Exército Vermelho, que não deu certo, ela foi barrada em 1920. E em 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que lembrar que, de fato, a União Soviética chegou a realmente assinar um tratado com a Alemanha nazista para que ocorresse a invasão da Polônia. Então, o sentimento polonês de ter um invasor estrangeiro, ele é tanto visto pelos alemães, que ocuparam o lado ocidental da Polônia, como também pelos russos, que chegaram a ocupar o lado oriental e também foram vistos como invasores. Então, querendo ou não, isso ficou muito presente no imaginário polonês da época, que se sentiram traídos pelos dois lados.
E é natural que, com o passar dos anos, depois que ocorreu a Operação Barbarossa, e depois os soviéticos chegaram a expulsar os nazistas, só que ao invés de libertarem a Polônia, né, eles colocaram ela por trás da cortina de ferro, como a gente já sabe, e a Polônia passou a ser quase que como um estado satélite da União Soviética. E assim como a Ana falou, né, dentro da agenda soviética existia o ateísmo de Estado, que não permitia que pessoas tivessem religião necessariamente falando em cargos altos. Você podia fazer parte do Partido Comunista, mas teria que, com os poucos, né, abandonar a sua religião para adotar o socialismo, de fato. E isso afetou diretamente o Carroll, que vai se tornar papa depois, justamente porque ele via isso acontecendo. Só que ele tomou uma atitude diferente, né, do que de um radical, podemos dizer. Em que sentido? Ele acreditava que para ele mudar esse quadro, para ele libertar ou fazer com que os poloneses exercessem essa liberdade religiosa, ele não poderia fazer isso de uma maneira mais radical, mais agressiva. Ele acreditava que a educação dos jovens e essa mudança lenta de fazer alguns discursos relacionados à liberdade religiosa, a esse sentido mais de ter fé, não de agendas políticas, né, fez com que ele se tornasse bastante bem visto pelos soviéticos. Porque todos os outros padres e cardeais da época na Polônia, eles eram bastante políticos. Eles, de fato, falavam mal do governo, da União Soviética, esse tipo de coisa. E o governo não gostava. Como o Karol ele era mais de boa nesse sentido, ele era mais filosófico, né? Ele chegou até a ser cardeal e etc. Mas isso o Bruno vai falar agora porque todas as políticas sucederam ao fato dele se tornar o Papa. E um Papa do leste europeu, em cenário de Guerra Fria, era algo muito bem visto pelo Ocidente. Mas acho que o Bruno pode começar a falar. Isso mesmo, Lucas. Aliás, eu sou Bruno e eu vou comentar um pouco exatamente sobre como se deu a eleição e como o governo polonês vai perceber isso. Só de forma histórica aqui, o Karol Wojtyła ele vai ser eleito Papa lá em 78. Então, há um bom tempo, né, atrás, no dia 16 de outubro de 78. E a eleição de um Papa eslavo deixou o governo polonês e o governo soviético em si bem chocado. De um certo modo, acho que eles pressentiam o impacto político que a eleição de João Paulo II poderia ter. Porque ela aconteceu exatamente quando a Polônia passava por uma grave crise econômica e política. De certa forma, os poloneses e os soviéticos perceberam a eleição de um pontífice como um elemento de desestabilização do país. Isso eu digo do governo. Vai ficar claro, principalmente no primeiro discurso do João Paulo II, em que ele vai trazer um convite fora dos protocolos. Ele vai pedir para os estados abrirem os seus sistemas econômicos, os sistemas políticos, a cultura, a civilização, ao progresso, ao poder salvador. Então fica claro já nesse discurso os elementos que ele queria implementar no seu pontificado e também que ele queria trazer para a própria Polônia. Ele vai trazer uma frase forte e vai repetir várias vezes, principalmente na sua primeira visita à Polônia. Ele vai dizer, não tenham medo, não tenham medo. Então é uma frase que vai ficar na cabeça do povo polonês. O governo polonês, obviamente, vai ficar bem relutante a isso. Ele vai ter que se conformar com os desejos do próprio Papa, porque ele é uma figura pública e uma figura, querendo ou não, poderosa. Eles permitiram a visita, mas tentaram conter os efeitos colaterais dela. Censuraram a televisão, permitindo que elas gravassem com condições. Foi durante a primeira visita do Papa que se fez uma aliança com esses meios de comunicação. Durante esses dias de visita, ele vai se dirigir aos seus compatriotas usando uma linguagem aparentemente inofensiva, mas como eu disse, essas frases, né? Não tenham medo, não tenham medo, vai provocar um burburinho no país. Bruno,
tu sabe que agora que tu tava tava comentando um pouco sobre essas ações anticomunistas, eu não sei se vocês sabem, mas o Papa ele sofreu um atentado em 81. E, tipo, isso aconteceu, foi no Vaticano, né? Ele levou 4 tiros. Na verdade, eu não tenho certeza se ele levou 4 tiros, mas foram 4 tiros disparados contra ele, né? Mano, sobreviver a 4 tiros eu não sei não. Sim. O cara, né? Atiraram 4 vezes no cara. E não sei, tem algumas teorias que falam que essa pessoa, o cara, né, que atirou no Papa, ele era ligado a uma organização. E essa teoria fala que essa organização era soviética. Mas, como eu comentei, né, tipo, isso é só uma teoria, não foi de fato, assim, comprovado. Por causa que no julgamento do cara, ele deu vários depoimentos que ficaram, tipo, muito contraditórios, sabe? Então, não teve como as autoridades saberem de fato qual foi a motivação dele para balear o Papa, né? Mas a teoria mais forte, assim, é essa, de que ele estava ligado a uma organização soviética para matar o Papa e, enfim, conseguir prejudicar a igreja e desestabilizar o Vaticano. Eu já vi que ele era no caso, foi uma propaganda do Ocidente, né? Esse negócio de ele ser um soviético, mas que ele também estava ligado a extremistas islâmicos, por causa da visita na Turquia, né? Pois é, e o cara esse que atirou, baleou ele era islâmico, só que eu não consigo me lembrar o nome dele. Eu até tinha anotado o nome dele, é um nomezinho bem complicado. Não tem problema. Mas, querendo ou não, é reflexo das políticas dele. Pois é. Essas visitas que ele sempre faz. E eu acho que foi tu que tinha comentado comigo que ele sofreu 2 atentados, né? Ele foi baleado outra vez depois, né? Sim, não sei se foi antes ou depois, acho que foi depois. Ele sofre um outro atentado depois, se eu não me engano, quando ele tá em Roma, eu acho. Não sei de que. Foi de um. Não, perdão, acho que foi na Espanha. Que foi de um padre que era ultra nacionalista, espanhol, etc. E ele chegou a intitular o João Paulo de comunista. Que era um padre, atirou no Papa, mano. Ele chegou a intitular o João Paulo de comunista pelas políticas do Concílio do Vaticano II. Né? Mas essa é uma coisa que acho que a gente não pode abordar tanto agora. Sim. Mas é isso. Eu acho que com tudo isso a gente pode entrar agora de fato no tema do nosso trabalho, né, de pesquisa, que é justamente sobre as ações anticomunistas do Papa e como isso se sucedeu. Mas eu acho que para isso a Isabela pode estar começando a falar um pouco sobre como foi a relação do Papa com relação a isso. Bom, eu vou dar uma passada assim por cima para falar como é que o soft power do João Paulo II aconteceu em relação à aliança que ele fez com os Estados Unidos. Isso aconteceu em 1984, estava em pleno governo Reagan, então a Santa Fé dos Estados Unidos eles conseguem estreitar finalmente relações diplomáticas, pondo um fim ao período da distensão internacional. O ponto de convergência entre estes dois governos é encontrado na luta armamentista e antiliberal. Além disso, ambos possuíam os mesmos interesses, que era derrubar a União Soviética e garantir a abertura da cortina de ferro, e salvar a América Latina e os países do bloco socialista, principalmente a Polônia, da influência comunista. Contudo, os objetivos deles eram opostos, porque os Estados Unidos eles queriam exercer a sua hegemonia além da cortina de ferro. Então eles visavam expandir seu mercado e o lucro com isso. Já a Santa Fé, pelo contrário, né, ela fundava assim, suas bases, que aparentemente eram menos egoístas, visando o respeito pela dignidade humana e a liberdade fundamental, que é o direito do ser humano. Além disso, buscavam promover condições favoráveis para que a Santa Fé tivesse, então, o reconhecimento da sua personalidade jurídica, o que, por fim, iria permitir a liberdade de ação para transmitir sua palavra por todos os campos. Oh
outra política anticomunista, no caso do João Paulo, que a gente pode ver, é justamente o envolvimento dele com a libertação da terra natal dele, né? Que é o movimento de independência polonês, que acontece lá pro final da Guerra Fria, quando o Gorbachev ele começa aquela abertura da União Soviética, tanto economicamente quanto mais politicamente, sendo branda. Inclusive, se eu não me engano, o Papa ele chega até a ter uma reunião com o Gorbachev, se eu não me engano, e isso foi algo histórico para a época, o Papa se encontrando com o líder da União Soviética para debater diversos temas, e o Gorbachev chegou até a falar uma frase que para a linha dura da União Soviética, os outros militares não foi vista com bons olhos, que é justamente essa coisa de a questão da fé, ela é algo individual para cada ser humano, então é algo que tem que ser respeitado, foi o que o Gorbachev disse no encontro com o Papa. E o Papa João Paulo, ele manteve o mesmo discurso lá do início, que o Bruno ele chegou a comentar um pouco, né? Ele nunca instruiu com que os poloneses se levantassem em algo mais agressivo, algo armado, porque ele achava que não daria certo. E depois de tantos anos de soft power sendo lançado, diversas reuniões, ele diretamente chegou a apoiar dois grupos, que foi o Comitê de Defesa dos Operários da Polônia e o, não sei se eu vou pronunciar certo, mas o Solidarnosc, que eram grupos totalmente associados aos interesses católicos. Afinal de contas, a Polônia sempre, na verdade, 90% dos poloneses eram católicos, é um país extremamente católico, né? E o assassinato de um padre, que eu não vou lembrar o nome, acho que era Lugastensko, não lembro certo. Eu posso estar verificando aqui, deixa eu ver um minuto. Aqui, desculpa. Tokelusko, o nome do padre. Ele foi morto e não se deu muita explicação, mas todos na Polônia sabiam que tinha sido obra do governo polonês, que era vinculado à União Soviética, né? E esse assassinato ele foi um dos estopins para, de fato, terem movimentos mais abertos da população, para que, de fato, tivesse uma libertação. E por conta desses movimentos que depois a Polônia ela consegue, de fato, alcançar a independência junto dos outros países da União Soviética, com a queda da União Soviética. E um dos outros exemplos que eu posso citar do motivo desse pacifismo do João Paulo II em querer resolver as coisas pelo diálogo é justamente o fato de que quando a Lituânia ela exigiu que o Vaticano, ou melhor, a Santa Sé, reconhecesse a independência dela, bem no começo ainda, né, desse processo de independência dos ex-países do bloco soviético, o Papa ele não reconheceu a Lituânia. Ele pediu paciência para que as coisas fossem feitas de forma mais, como eu posso dizer, brandas, para que não irritasse o governo soviético, para que não resultasse em guerra depois. Então mostra como o pacifismo do João Paulo ele foi feito para que ocorresse esse embate com a União Soviética, né? Só que posteriormente tem outras políticas do João Paulo, afinal de contas, a gente não está aqui para só falar bem dele, né? Que é justamente o que acredito que o Bruno vai estar comentando agora sobre a América Latina. Sim, Lucas, e querendo ou não, América Latina e Brasil, Nicarágua, Cuba é um ponto muito importante para a gente citar as políticas anticomunistas de João Paulo II. A primeira viagem que ele fez à América Latina foi em 79, no México. Naquela época, os países da América Latina eram governados por ditaduras de extrema-direita, que denominavam defensoras do combate ao comunismo e recebiam aporte financeiro dos Estados Unidos. Cabe destacar que a Igreja Católica na América Latina, e especialmente ali o alto clero, sabe, bispos, arcebispos, geralmente legitimavam esses governos reacionários. Eles argumentavam que estavam protegendo os ideais cristãos contra a influência ateísta da esquerda. Isso é, de fato, algo que a gente observa até hoje nos discursos, né, de extremistas de direita. Porém, eu destaco dois pontificados, o de João 23 e Paulo VI, em que essa visão começou a mudar, porque começaram a surgir dentro da igreja grupos conservadores
e outros que refletiam maneiras diferentes do papel da Igreja Católica. Então, ao mesmo tempo que tinham essas versões, né, conservadoras, ortodoxas da Igreja Católica na América Latina, começaram a surgir grupos que observavam o que a América Latina precisava, sabe? A desigualdade na América Latina e o que a Igreja deveria fazer em relação a isso, a proteção aos povos indígenas, aos povos originários. Então isso começa a surgir há muito tempo, principalmente durante essas ditaduras. E dentro desse grupo que eu estou comentando, começaram a se falar de uma nova teologia. Teologia é aqui o estudo, né, em que a Igreja se debruça desde o início. E a teologia que a gente conhece como a que João Paulo nunca gostou e que depois vai fazer com que se estude mais sobre ela, é a teologia da libertação. Ela vai ter um papel fundamental no Brasil e em países da América Central. Aí eu cito Nicarágua, El Salvador, o Chile, o Brasil, em que clérigos, né, padres, leigos católicos, vão se envolver politicamente na luta contra esses regimes. O João Paulo, ele vai ver isso e vai começar a criticar, dizendo que isso é uma interpretação errônea do Evangelho, que poderiam causar confusão e afastar os católicos dos princípios tradicionais da fé cristã. E ele vai expressar e vai criticar durante muito tempo a teologia da libertação. Mesmo, né, a postura dele, na verdade, pode ser identificada muito bem no que o Lucas comentou sobre a independência, né, da Polônia, e o que a gente comentou no início sobre a origem dele, né? A biografia do João Paulo já demonstra esse tipo de reação que ele vai ter. O que ele vai fazer, né? Ele vai tomar umas atitudes de pedir para encarregados, cardeais, arcebispos revisarem e criticarem o conteúdo dessa teologia da libertação. E quem vai ficar responsável é o Joseph Ratzinger, que vai ser o próximo Papa, por ironia do destino ou não, né? O Bento XVI, à época, Joseph Ratzinger, ficou responsável, como presidente da Congregação para a Doutrina da Fé, de revisar o conteúdo. E ele vai lançar 2 documentos. O primeiro é Instruções sobre uns aspectos da teologia da libertação, em que ele vai ali culpar teólogos latino-americanos de desviar gravemente a teologia. E um segundo documento, que é ali mais brando, que é sobre o nome dele é Instrução sobre Liberdade Cristã e Libertação. Ele vai trazer nesse documento que a doutrina da fé reconhece a validade da opção preferencial dos pobres e manifesta que a igreja não deve ser omissa e deve ter essa missão de cuidar dos mais pobres, dos mais excluídos. Então vejam, começa-se com um documento bem mais hard, né, mais duro contra a teologia, e depois vai abrandando. Isso muito vai se dar pela contribuição das comunidades de base. Comunidades de base ficaram muito famosas no Brasil. Elas foram importantíssimas porque, imagina, o Brasil do tamanho que não se tem padre para todo o Brasil. Então essas comunidades de base, elas vão fazer o efeito que uma grande cidade teria com um grande número de padres. Então, leigos, ou seja, pessoas que não são padres, que não são irmãs, vão poder levar sacramento, levar comunhão para pessoas que estão na Amazônia, por exemplo, que não têm acesso ao padre. Então, aí, claro que aí nas suas limitações, né? Mesmo essas comunidades de base, elas vão ser perseguidas por alguns grupos conservadores da Igreja Católica, mas foi uma contribuição muito importante, porque a partir dessas comunidades, né, vai se começar a ter a Igreja Católica, a Igreja de Roma vai começar a ter uma visão diferente de como que essa teologia ela visa cuidar dos interesses e dos direitos dos trabalhadores e da luta pela justiça social, sempre preferindo o caminho do diálogo, né, em vez da revolução. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que tirou o seu tempo para nos ouvir. Obrigado aos colegas pela parceria aqui. E é isso, galera. A gente se vê no próximo episódio.